Olá a todos, eu sou a professora Eva e irei ministrar hoje a aula sobre o pensamento do jus filósofo Miguel Reale, a teoria tridimensional do direito. O contexto dessa aula está inserido na disciplina IED, Introdução ao Estudo do Direito. E hoje nós vamos dividir essa aula por etapas. Nós teremos um primeiro momento da aula onde eu irei explanar sobre a biografia do professor Miguel Reale. Um segundo momento eu irei falar sobre a sua teoria, a teoria tridimensional do direito. E num terceiro momento será colocado os exemplos, exemplificaremos no contexto, principalmente do nosso Código Civil, os exemplos dentro da teoria tridimensional do direito. Miguel Reale foi um estudioso, um filósofo, um jurista, advogado, nasceu em 1910 no interior de São Paulo, cursou Direito na Faculdade do Largo de São Francisco. Como sabemos, no Brasil existiram as duas primeiras faculdades, que foi de Olinda, em Pernambuco, e a do Largo de São Francisco, em São Paulo. No decorrer da sua vida acadêmica, ele já se interessava muito por teorias e vinha trazendo esse estudo no decorrer do seu processo discente, chegando em 1932, quando ele se formou, e já publicou a sua primeira obra, que foi O Estado Moderno. E Miguel Reale, durante todo esse período acadêmico e após o período de faculdade, ele teve uma vida muito social, política, jurídica. Ele foi filósofo, fundou a academia, fez parte da Academia Brasileira de Letras, ele foi secretário de Justiça de São Paulo, em Genebra, na Suíça, ele participou da Comissão de Organização do Trabalho, a OIT. Então, o professor Miguel Reale foi uma pessoa muito envolvida na vida política, jurídica e social do Brasil. Então, a biografia dele é muito extensa. Então, no decorrer dessa vida dele, e eu falo muito extensa no sentido seguinte, ele nasceu em 1910, faleceu em 2006, desculpem-me. Então, ele viveu 95 anos. Nesses 95 anos, ele viveu intensamente a vida política brasileira e também a vida do mundo. Ele passou por momentos mundiais, como a Depressão de 29, e que foi através desses momentos vividos por ele que ele concebeu a sua teoria. A teoria tridimensional do direito, ela consiste no seguinte: em três elementos, a tríade de três elementos: o fato, o valor e a norma. O que vem ser, então, esses três elementos para Miguel Reale? Ele não tirou simplesmente isso isoladamente, só da sua cabeça e de onde surgiram esses três elementos. Ele tirou esses elementos de outras teorias existentes já, como, por exemplo, a teoria de Kelsen, que analisa simplesmente a norma. Se perguntássemos a Kelsen o que era direito, ele nos diria o seguinte: direito é simplesmente norma. Então, esses elementos já existiam no mundo para o fenômeno jurídico, mas foi o sociólogo, filósofo e jurista Miguel Reale que juntou esses três elementos: o fato, o valor e a norma, construindo a teoria tridimensional do direito. Aqui tem um pensamento do professor Miguel Reale: a vida do direito é o diálogo da história. Então, isso aqui está inserido e faz parte do que eu vou continuar explanando aqui sobre a teoria do professor Miguel Reale. Este foi ele. Já essa fotografia foi em 2005, então bem perto da sua morte. Então, assim, agora nós iremos passar para a segunda fase, que é explanar mais especificamente o que é a teoria tridimensional do direito.
Conforme a nossa Constituição Federal de 1988, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, isso significa que o nosso direito, ele é um direito positivado, é um direito escrito. E se é um direito escrito e tem embasamento constitucional, então tudo que nós devemos ou não devemos fazer está em lei. Agora, nós iremos analisar a lei, a norma, pela visão filosófica e jurídica do professor Miguel Reale. Vejamos o seguinte, o que é a teoria? Trata-se de uma hipótese que foi comprovada utilizando-se de métodos cientificamente válidos, ou seja, trata-se de uma proposição válida, cujos resultados, conclusões podem ser repetidos sempre, se utilizado o mesmo método empregado para a construção da mesma. Essa teoria do professor Miguel Reale, ela é conhecida mundialmente, respeitada mundialmente, porque anteriormente a ele, esses elementos, como foi dito da teoria dele, que é a tríade, fato, valor e norma, eles existiam, mas eram analisados de formas isoladas. O sociólogo analisava o fato social. A teoria normativista analisava só a norma. Para Kelsen, era direito, conceber direito é o que está escrito, está aqui, está na lei, é o corpo da lei. Mas essa teoria do Miguel Reale, do professor Miguel Reale, veio enfatizar a necessidade de complementar essas teorias e fazer a junção delas. Vejamos o seguinte, o que diz Reale, o que é fato? Que o estudo do fato raramente é simples, oferecendo vários graus de complexidade. Dessa forma, nota-se que inúmeras seriam as definições a se conseguir, mas a partir das observadas até aqui já é possível se concluir, de maneira genérica, que fato nada mais é do que acontecimento praticado pelo homem, advindo de uma ação. São fatos, acontecimentos que agem diretamente e imediatamente sobre as pessoas ou sobre as coisas, ou em certos casos, sobre direitos e obrigações. Então, fato é qualquer ato ou praticado pelo homem ou advindo na natureza que tragam alguma modificação jurídica ou não. O casamento é um fato, é um contrato que é celebrado e que traz alteração no mundo jurídico das pessoas que o praticaram. Os fatos naturais, um terremoto, uma avalanche, ela é um fato natural, ela pode se transformar em um fato jurídico, se as pessoas que tiveram sua casa soterrada adentrarem na justiça, pedindo reparação porque o Estado, o município, não se precaveu antes aquela avalanche e a casa foi soterrada, ela poderá pedir indenização isso. Se ela adentrar na justiça, será um fato jurídico, se ela não adentrar na justiça, será simplesmente um fato natural. O outro elemento da teoria do professor Miguel Reale é o valor. O que é valor? Na palavra de Miguel Reale, o valor é o elemento moral do direito. O valor, segundo apontado no esquema de Reale, tem o sentido de fundamento. Lembrando que o autor dá ao valor 3 exigências contidas na ideia de direito. Valor para ele tem que ter justiça, certeza jurídica e fim. O outro elemento da teoria do professor Miguel Reale é a norma. Norma é a terceira dimensão integralizante no sentido da grandeza do jurisconsulto. No sentido cotidiano, norma para nós é lei. É o que está escrito. Nosso direito, por ser positivado, norma é lei. Pode ser tida como um comportamento social padrão também que o Estado impõe às pessoas. Ela tem que ser genérica e obrigatória para todos. Aqui eu tenho um gráfico que mostra como poderíamos entender de certa forma melhor a teoria tridimensional. Nós temos o fato, o valor e a norma. Chegou em 1940, quando foi lançada essa teoria pelo professor Miguel Reale, o que ele fez foi pegar as ideias já existentes desses elementos que existiam isoladamente, fato, valor e norma, e disse que eles não poderiam existir isoladamente.
Então, ele criou, foi o primeiro passo em 1940 da criação da sua teoria. Mais à frente, ele, em 1953, ele agregou mais, não um conceito, mas uma concepção a mais nessa tríade. Ele veio e disse que esses três elementos, eles tinham que dialogar entre si. Não poderiam ficar isolados. Então, fato, valor e norma tinham que ter um diálogo entre si. E mais à frente, em 1968, ele veio com mais uma agregação à sua teoria. Ele disse que, além de agregar, eles tinham que não se separar e serem únicos, uno. Então, a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, ela tem que ser uma teoria tríade, fato, valor e norma, que dialogam entre si e que não se separam.